reunião virtual de férias do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, seguindo essa tradição de manter as nossas atividades no período de janeiro e fevereiro, de alguma forma, que nos outros anos sempre tínhamos um grupo de conversação que seguia semanalmente. Então, nos adaptamos à realidade da pandemia com encontros virtuais, né, pelo aplicativo Zoom, como as normas estão exigindo no momento. Então, para iniciar os nossos trabalhos, a matéria do jornal Opinião de setembro, ciência e espiritualidade, é possível reconciliá-las? Já passar a palavra, então, ao Milton Medeiros Moreira, para dar início à apresentação do tema. Bom, eu acho que esse foi o grande sonho de Allan Kardec. Toda a motivação de Allan Kardec na sua obra, nas suas pesquisas, todo o trabalho que realizou durante o tempo que dedicou ao Espiritismo, desde 1854, 55, até a sua morte em 1869, tinha esse foco, o de comprovar a sobrevivência do espírito após a morte. Esse era o grande foco de Allan Kardec. E ele considerava isso um trabalho da ciência. Jamais entendeu isso como uma tarefa das religiões, e sim da ciência. E, de uma certa forma, ele entendeu que, mediante a mediunidade, mediante o processo da mediunidade, ele teria comprovado isso. Só que a ciência do século XIX até os nossos dias se alterou bastante, se tornou muito mais exigente e delimitou o seu campo de ação. Eu costumo dizer que essa foi uma grande concordata feita na sociedade ocidental. Porque até um determinado momento, religião e ciência, a ciência de então, né, estavam unidas, quer dizer, tinham os mesmos propósitos, os mesmos sentimentos e a mesma visão de vida, a mesma visão de universo. O século XIX foi justamente o tempo em que essa divisão se deu, com a divisão entre o Estado e a religião, contra o que, aliás, a religião lutou muito mesmo. Eu acho que a grande luta da Igreja Católica ao curso do século XIX foi precisamente esta, de não separar Igreja de Estado. E tanto que eu andei lendo muito uma encíclica papal de 1839, do Papa Gregório XVI. A encíclica se chamava daqui a pouco eu lembro. Era uma encíclica Mirari Vos, olhai. Essa encíclica, ela condenou muito o chamado livre pensamento, a ideia de que o homem poderia, através da sua razão, se orientar, porque até então se entendia, durante toda a história do cristianismo, que o conhecimento provinha de Deus através da religião. E essa virada que começou na Revolução Francesa, essa secularização, ela iria atingir a ciência, naturalmente. E então o que se fez? Assim, olha, esses assuntos de vida após a morte,
de existência ou não existência de Deus. Esses assuntos ficam com vocês, religião. E nós cuidaremos do resto. Então, se delimitou, no campo científico, o início, o objeto da ciência, ele se cingiria ao início da vida material e ao fim da vida material. Fora disso, é assunto que está relegado ao mistério. E Kardec lutou, evidentemente, muito contra isso, dizendo que não existia o sobrenatural, que existiam leis naturais e que elas abrangeriam tanto o mundo moral como o mundo material. Né? E do século XIX para cá, se sabe, a ciência se tornou materialista. Apesar de existir, como sustenta o Paulo Henrique de Figueiredo, nos seus livros, que na França vigorava ainda o que ele chama de espiritualismo racional, né? Mas isso era uma corrente, e era uma corrente que lutava exatamente contra as tendências de então, que era do materialismo. Essa reportagem, essa breve reportagem que eu coloquei no Opinião de setembro, faz uma análise sobre o que hoje alguns, vamos dizer assim, alguns cientistas fora do meio acadêmico, fora dessa convenção que existe na ciência, de que a ciência cuida apenas do mundo material, há uma gama enorme de cientistas, acadêmicos. Né? Então, eu digo aqui, nos 2 séculos que se seguiram ao de Allan Kardec, parece-se haver consolidado entre psicólogos cognitivos, neurocientistas e filósofos o chamado fisicalismo. Então, eles já não falam em materialismo, e sim em fisicalismo, que tudo se resolve examinando essa máquina biológica fantástica que é o corpo humano. E que o corpo humano, o cérebro humano, eles têm capacidade de explicar toda a realidade humana. E isso eles chamam não de materialismo, mas de fisicalismo. Porque, na verdade, aquela divisão continua. Há grandes professores que se comportam assim na academia, se comportam assim nos seus trabalhos acadêmicos, nos livros que escrevem, mas que têm a sua fé, que estão cientes ou conscientes de que existe uma realidade extrafísica. Mas isso está fora da ciência, por essa convenção tomada lá no século XIX. Isso está fora da ciência. Isso não cabe à ciência resolver. Isso é coisa de religião. E exatamente um grupo de cientistas que se reúnem lá nessa... eu vou ler o que foi escrito nessa pequena reportagem aqui. Surge, no entanto, importante reação de um grupo de cientistas norte-americanos a essas posições das ciências acadêmicas. Em artigo publicado no periódico britânico The Observatory, com o título de Tower Reconciliation of Science and Spirituality, A Brief History of Survey Project, ou seja, rumo à reconciliação da ciência e espiritualidade, uma breve história do projeto Survey, o cientista Edward Kelly, professor do Departamento de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais, descreve o movimento desencadeado por cerca de 50 cientistas da área desde 1998, para mudar os conceitos acima expostos. Kelly é autor de obras como A Mente Irredutível,
Rumo a uma Psicologia para o Século XXI. Outro livro, Além do Fisicalismo, Rumo à Reconciliação entre Ciência e Espiritualidade. O grupo defende ter chegado a hora de derrogar o que eles chamam de arrogância acadêmica, que desprezou toda a sabedoria e a experiência coletiva acumulada pela humanidade, a qual sempre viu na espiritualidade uma fonte de conhecimentos que não podem ser menosprezados pela ciência atual. Então, apesar dessa tradição da história humana, que sempre teve a espiritualidade como uma fonte de conhecimento, apesar disso, o que eles chamam de arrogância acadêmica busca delimitar todo o conhecimento na matéria, no físico, no fisicalismo. Então, eles organizaram isso que eles chamam de Projeto Sursen, criado no Instituto Esalen, se constitui numa série de eventos que reunia sob a liderança de Michael Murphy, neurocientistas, psiquiatras, filósofos, físicos e historiadores, para avaliar as evidências empíricas da sobrevivência humana. Quer dizer, eles partem de alguns fenômenos empíricos que não tem outra explicação. É o caso do fenômeno da quase-morte, né? Daqueles que são considerados mortos e que depois, numa massagem cardíaca, retornam à vida física e que são capazes de descrever o que viram do outro lado, né? A memória principalmente a memória das crianças prodígio, né? Que é um fato que não pode ser. Crianças que reconhecem outras pessoas como tendo sido seus pais, reconhecem lugares como tendo sido, casas como tendo sido aquelas que foram por elas habitadas, e o pesquisador vai lá e realmente constata que ali naquela casa viveu alguém morto em uma determinada época, quase sempre muito recentemente, porque reencarna muito recentemente e guarda aquela memória. E essas provas empíricas, elas terminam, de uma certa forma, trazendo comprovação ou indícios, digamos assim, muito sérios de comprovação da sobrevivência da consciência humana. Agora, esses são movimentos que, digamos assim, eles partem das portas de fundos das universidades. São pequenos grupos que ousam contrariar o sistema vigente e fazem experiências nesse campo e retiram suas conclusões, etc. Então, eles estão fazendo, depois eu digo nesse editorialzinho que eu sempre faço, chama Nossa Opinião, eu faço as seguintes considerações. Parece mesmo mais adequado nominar a posição dominante entre os cientistas como fisicalismo, em vez de materialismo. Entre eles, há professores em universidades religiosas, outros tantos trabalham em instituições públicas, mas têm crenças religiosas. Muitos não se definem como materialistas e vivem essa dicotomia enquanto cientistas, adaptam-se aos padrões vigentes, onde é praticamente vedado atribuir quaisquer atividades da mente humana a causas extracerebrais. O espírito ou a alma, para eles, é uma abstração que não cabe na concretude humana. Faz parte do mistério, do sobrenatural, e não pode ser objeto de uma abordagem racional e científica. Esse grupo, o grupo do projeto Sursen,
declara-se composto de pesquisadores de mentalidade científica com amplos e variados interesses. Definem-se como espiritualizados, mas não religiosos, no sentido convencional. Sem se filiar a qualquer crença religiosa específica, se dizem ancorados na ciência e desejam ampliar seus horizontes. Identificam o cenário atual como palco de dois fundamentalismos. Eles definem que hoje existem dois fundamentalismos: o fundamentalismo religioso e o fundamentalismo científico. E assim propõem um caminho do meio entre ambos. E eu concluo dizendo que é fácil identificar nos propósitos desses grupos com aqueles expostos por Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Sem querer fazer dele, do Espiritismo, uma nova religião, propunha explicitamente estabelecer uma aliança entre a ciência e a religião, apresentando o Espiritismo como o caminho neutro a possibilitar essa aliança. Kardec, como eu dizia no início dessas reflexões, tinha esse objeto, tinha esse foco, o de cientificizar o espírito, de tornar o espírito objeto da ciência. E ele, de uma certa forma, desencarnou, acabou a sua vida física, convencido de que a mediunidade seria o grande instrumento para essa comprovação. Depois deles, tantos outros cientistas, basta lembrar William Crookes, com seus trabalhos de materialização, onde, durante meses seguidos, ou anos até, ele conseguiu fazer com que um espírito se materializasse ordinariamente em suas reuniões, e enquanto a médium estava noutra sala, o espírito se materializava na sala contígua. E ele, tão exigente que era, ele tirava a temperatura daquele corpo espiritual materializado e da médium, e sentia que havia diferenças entre um e outro, que eram duas personalidades diferentes. E tantos outros, né, ao curso do início do século XX, que trabalharam arduamente nesse campo da comprovação da sobrevivência do espírito através desses processos mediúnicos, que são muito exigentes, porque eles requerem uma grande capacitação energética do médium, que expele o ectoplasma para a formação desses corpos. E, enfim, o início do século XX foi muito forte nessas experiências, mas elas terminaram morrendo também. Hoje em dia, parece que se busca mais a pesquisa nesses campos, desses novos cientistas que lutam contra esse estado de coisas, no campo da reencarnação. Basta lembrar o trabalho de Ian Stevenson, aquele professor norte-americano que fez uma pesquisa imensa no campo do trabalho com crianças que se lembravam de suas vidas passadas, e foi na busca das comprovações e escreveu vários livros, entre os quais o mais importante foi aquele 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele tem sucessores lá na Universidade de Virgínia. Há um pesquisador, Jim Tucker. Jim Tucker. Isso, que continua esse trabalho, mas talvez não com a mesma intensidade ou com os mesmos recursos que
Ian Stevenson teve, porque ele foi patrocinado, regiamente patrocinado, por uma empresa que era muito rica, então, que era essa que fazia cópias, como é que é? Como é que se faziam as cópias até pouco tempo atrás? Xerox. Cópia de Xerox. documentos? Xerox. Xerox. Xerox, né? A Xerox é que patrocinou toda essa pesquisa que Ian Stevenson fez nesse campo. E hoje, nos Estados Unidos, existe muita gente trabalhando nesse campo da reencarnação a partir desses fenômenos da memória extracerebral. Agora, parece que é um bloqueio no mundo científico para aceitar isso aí, né? E esse é o grande objetivo. Se a gente pudesse definir qual é o objetivo do Espiritismo, qual era o objetivo de Allan Kardec, era esse: a comprovação da sobrevivência após a morte. E comprovado esse fenômeno, nós modificamos a sociedade, tem elementos para se modificar em vários outros campos, inclusive no moral, no ético, porque a sobrevivência da consciência e a responsabilidade do agente que sobrevive, né? A responsabilidade dele a partir dos seus atos, do seu comportamento, da vida que levou, se tornam elementos filosóficos importantes no campo da transformação ética, da transformação moral. Bom, Beto, eu acho que, como início de conversa, o que eu estou querendo é te ouvir também, e ouvir todos os que estão aqui nessa reunião, mas eu creio que o Beto tenha preparado material para alguma reflexão a partir disso. Fica contigo, Beto. Vamos lá, vamos seguir em frente, então, vamos fazer que nem a partida de futebol, vamos tocar em frente a partir daqui. Interessante que tu coloca do fundamentalismo ali, Medran, né? Da arrogância científica que a gente tem hoje presente desde o século XX até agora, né? Herdamos isso do século XIX e XX, e que foram uma resposta à arrogância religiosa, porque as próprias encíclicas que tu citou ali do século XIX, o conhecimento ele era exclusivo, né? Então a Bíblia ou as escrituras sagradas elas tinham que fechar todo o conhecimento que Deus revelou ao mundo. Então ali estavam todas as verdades. Tudo que estivesse fora do que foi revelado era desconsiderado. Ao ponto, então, que daí os iluministas vêm com aquilo da Era das Luzes, né? Agora estamos iniciando a Era das Luzes. Então, é uma negação da Era anterior, que se torna a Era das Trevas, né? Então, a gente tem ali a Idade Média, ou a Idade das Trevas, a Idade do domínio religioso, do dogmatismo, enfim, mas sem um balanço, né? Sem um equilíbrio. Era um negando o outro. Então, a matéria nega a religião nega a matéria. Não, para a religião, a revelação é tudo. Para a matéria, os dados empíricos. Então, hoje mesmo, nos estudos que tem seja de neuropsicologia, de neuroimunologia, e aí afora, todos que têm baseados nas neurociências, né, tem essa visão da mente, da consciência, pela matéria. E é um limite, né? É o limite do que a gente pode tocar, do que a gente pode experimentar. Tudo que esteja além do físico é desconsiderado. Isso é matéria da religião. Então, isso não entra no empirismo científico, não entra na academia, fica lá dentro, vai no templo, na igreja, seja onde for, você pode discutir isso, mas não dentro da academia. O que é uma postura limitante dos dois lados, né? Se bem que assim como teve a resposta iluminista ali ao dogmatismo religioso, foi a negação da religião, né? A resposta da religião imediata aos iluministas foi a infalibilidade papal, no final do século XIX, ou seja, os dois endureceram posições. Mas a partir do século XX, a própria igreja, a igreja católica, pelo menos, a partir do Concílio Vaticano II,
já abriu, né, o seu leque interpretativo aos novos tempos. Tem sofrido resistência, agora o último Papa, o Papa Francisco mesmo, tem sofrido grande resistência ao tentar trazer inovações para dentro da Igreja Católica, né? Justamente por causa dessas resistências da tradição, que considera que o conhecimento é o conhecimento da verdade absoluta. Coisa que em muitas das nossas tradições evangélicas aqui no Brasil, principalmente, ainda vigora, né? A gente tem a vigoração do Código do Antigo Testamento. Então, a lei mosaica, a lei de Talião, enfim. A gente tem algumas perguntas aqui. Dirce, tem perguntas tuas. Como tu está presente, não sei se tu mesma quer fazer as perguntas para o Medran. Acho que fica mais fácil. Não faz pergunta difícil, tá? Não, a pergunta que eu enderecei, na verdade, era assim, preocupada que sou com como fazer chegar essa ideia da racionalidade, né? Como fazer aproximar a racionalidade da espiritualidade, indo um pouco além das propostas do início da nossa conversa, né? Porque eu vejo também que dentro do espiritismo nós caímos num fundamentalismo também, né? Ou uma visão bem religiosa, né? Que não admite o pensamento livre, que não admite, digamos assim, um aprofundamento, porque perguntas até se admitem, né, dentro de uma casa espírita, mas não se toma uma atitude concreta para começar a criar uma mentalidade que considere os postulados filosóficos espíritas dentro de uma perspectiva mais racional e não tão religiosa. Por outro lado, eu também observo no pensamento livre pensador, às vezes quase que um fundamentalismo, num sentido de não compreender, digamos assim, o momento, as etapas que são necessárias para se chegar a esse pensamento, né? Então, a minha pergunta mais específica era exatamente isso, Milton. O que evitar dentro de uma casa espírita, né? Seja ela laica ou seja ela religiosa, o que evitar para que não fiquemos também em opostos, né? Radicais, né? Porque me parece que a solução está num caminho do meio, em que eu admita essa aproximação, pelo menos como hipótese, né? E que eu, admitindo essa aproximação da racionalidade com a crença bem religiosa, se eu admito essa aproximação, eu começo a dar uma oportunidade para que as questões venham, que as pessoas possam falar e que o pensamento novo possa ir aos poucos sendo introduzidos. Porque acaba que não se faz isso, né? E o que eu acho, sinceramente, que eu acho que não é construtivo é criar uma animosidade, né? Não constrói. Isso só aumenta o fosso, né? O fosso entre as tendências. Então, enquanto nós nos colocarmos desse lado da trincheira e os outros do outro, né, nós não vamos conseguir encontrar meios de aproximação, né, de levar esse pensamento de uma maneira que também não seja soberba. Porque eu vejo nas redes sociais, inclusive, muitas vezes no próprio depoimentos, não do pessoal que coordena,
mas de pessoas que falam ali no EQC, Beto, né? Uma certa arrogância, tipo assim, eu estou acima dos outros que pensam diferente de mim, né? E eu acho que esse é um problema que só afasta, né? E há pessoas que acham que não há como se construir esse caminho de aproximação. É mais fácil dizer que não dá, né? Porque aí nós continuamos na nossa falando para quem pensa igual a nós, né? E não nos submetemos a um processo onde possamos escutar, possamos nos aproximar e fazer interagir ambos os lados, né? A minha preocupação é essa. Com a preocupação com a racionalidade, nós, de repente, aumentarmos esse fosso. Eu ontem ainda ouvi um pedaço da live do EQC, onde um dos palestrantes dizia, impossível essa conciliação, né? Impossível. Alguém perguntou como simplificar. Simplificar, e foi respondido, não dá para simplificar, dá para decodificar, né? Então, é uma espécie desculpem, talvez a minha visão seja errada, mas é a sensação que eu fico, né? Nós criando, por um lado, um outro feudo de pensamento, né? E não trabalhando por isso aqui, que eu acho que é o que deveria ser trabalhado. Pelo menos fazendo a nossa parte. Mas nós não vamos fazer a nossa parte com arrogância e muito menos nos colocando acima de, né? Isso que eu acho muito importante. Talvez, Dirce, talvez a forma como se estruturaram as casas espíritas do Brasil tenha contribuído para isso. Aliás, eu até gostaria depois de ouvir o Salomão a respeito disso. Os centros espíritas, eles se tornaram fundamentalmente instituições, casas de prestação de serviços de cura, de transmissão de passes, de oferecimento de águas purificadas, de orações em benefício dos outros, de atividades mediúnicas, assistenciais a espíritos necessitados. E pouco se privilegiou nas casas espíritas o estudo. Ou não se privilegiou em nada. A estrutura básica dos centros espíritas são de postos de socorro, de prestação de serviços de socorro a pessoas que estão desestruturadas, etc. Isso é ruim? Claro que isso não é ruim. Mas a proposta espírita ela é bem mais funda, ela é bem mais profunda, né? Ela parte do conhecimento filosófico, de uma concepção de vida, de uma concepção de Deus, de universo, de homem, que busca tornar o sujeito moralmente autônomo, né? É por isso que o nosso companheiro Wilson Garcia, ele contesta quando se diz assim, que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é muito comum se dizer isso, né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o primeiro centro espírita da história. Ele diz assim, não foi, não. Porque centro espírita, tal como se entende o que é um centro espírita, não cabe dentro do que fazia a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era, sim, uma casa de estudos, e que fazia esses estudos regularmente com os espíritos. Quando se falava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, numa sessão de estudos, esse estudo era feito com os espíritos, era a discussão dos encarnados com os desencarnados, era o diálogo dos encarnados com os desencarnados sobre grandes temas da vida. Então, é uma estrutura, essa que concebeu Allan Kardec, totalmente diferente daquela que se
se estabeleceu, principalmente no Brasil, para onde o espiritismo se transferiu e de onde o espiritismo se expande para outros países que têm algum interesse pelo espiritismo. Então, eu creio que está aí, está nessa base aí da estrutura do próprio centro espírita, essa dificuldade de se conciliar a ciência, o conhecimento, o estudo com a realidade do espírito, né? As pessoas vão a um centro espírita da mesma forma que vão a um centro, a um templo evangélico, para se livrar das suas dores, para se livrar dos seus sofrimentos. E me parece até que o espiritismo, nas últimas décadas, perdeu bastante frequência de pessoas, de população, perdeu muito para as igrejas evangélicas, porque elas sabem trabalhar com isso, né? E o espiritismo, naturalmente, até pelas suas convicções mais nobres, que os dirigentes têm, mas que não conseguem implantar nas suas instituições, porque a demanda é no sentido de apagar, de acabar com as dores imediatas do sujeito, né? E eles não conseguem implantar isso. Eu acho que nas últimas décadas está havendo uma reação a isso. Se estuda muito o espiritismo, se discute muito o espiritismo, fora até dos centros espíritas. E eu até ousaria dizer que se está fazendo mais espiritismo fora dos centros espíritas, nesses grupos de discussão, né? Ou com outros nomes até que não espiritismo, está se fazendo mais esse trabalho de conciliação do conhecimento humano com as questões da espiritualidade. Está se fazendo bastante isso, muito fora dos centros espíritas. Talvez o Salomão possa acrescentar alguma coisa nessa reflexão, nesse tipo de reflexão. Não estamos ouvindo, Salomão. Está com o áudio desligado, Salomão. Consegui agora a câmera do computador funcionar. É delicada essa colocação da Dirce, porque, na verdade, eu vejo muita dificuldade nessa conciliação de visões, né? Uma visão laica com a visão religiosa. O que talvez falte é um pouco de educação, né? Entre os próprios espíritas, de se respeitarem e de dialogarem sem entrar em polêmica naquilo em que se constitui crença de cada um. Nessas redes sociais, infelizmente, se vê muitos espíritas, que eu colocaria entre aspas, né? Grosseiros, mal educados, e que acabam fugindo, né, a um debate, se colocando numa posição estranha ao espiritismo, mesmo se dizendo espíritas. Só para exemplificar, no momento está havendo um ataque, vamos dizer assim, de alguns radicais não religiosos contra o Divaldo Franco. Divaldo Franco andou fazendo atribuída a Bezerra de Menezes, ao Espírito Ismael, e com algumas colocações muito estranhas. E o pessoal agora está atacando o Divaldo, muitas vezes com grosserias, com expressões chulas, né? Que não tem cabimento, né? Eu acho que deve ser respeitada a figura, a pessoa, e pode-se fazer crítica ao conteúdo, somente a honra da pessoa, né? Então, só para colocar, quer dizer, a dificuldade que existe desses extremos, né, esses fundamentalismos, que realmente não tem sentido.
Agora, é preciso considerar também que nós, assumindo, digamos assim, uma posição ou uma visão laica do Espiritismo, e se considerando laicos, se torna difícil de conviver num ambiente em que a feição religiosa do Espiritismo ela é exagerada também. Porque não temos como negar que o movimento espírita brasileiro, especialmente porque capitaneado, né, por uma instituição que se diz cristã, evangélica, e que assume o papel de orientador e casa-máter do espiritismo brasileiro, com toda aquela impregnação rustanguista, né? Então, isso se torna difícil de conviver num ambiente em que essa impregnação exageradamente religiosa, às vezes até fanática, cristólatra, para um laico, né? Então, é muito difícil a convivência. Por outro lado, se a gente se apresenta num ambiente religioso com uma postura laica, com um discurso laico, e laico quer dizer, não é antirreligioso, né? Laico quer dizer não envolvido com a religião, isento em relação à religião. Aí muitos poderão nos acusar de não espíritas, como isso já aconteceu. Eu vejo com alguma dificuldade justamente esse convívio, né? A não ser um convívio, como em alguns ambientes também já está acontecendo, de se tratar de assuntos que não sejam delicados, que não sejam polêmicos, e aí se convive, talvez, em atividades que possam ser desenvolvidas sem envolver essas posições laicas ou religiosas, né? Eu não sei se eu compliquei mais a situação, né? Mas é como eu vejo. Né? Bom, acho, Salomão, que tu respondeste muitas coisas da minha pergunta. O que evitar, né? Porque eu perguntei ali para o Milton, o que devemos evitar? O que devemos estimular, né? Para levar esse pensamento racional dentro de uma educação espírita, né? E como, na prática, construímos uma espiritualidade alinhada com a ciência, né? Foi isso que eu tinha perguntado para o Milton. E nessa tua análise, na própria análise do Milton, tu colocaste muitas coisas. O Milton colocou uma coisa que é tudo que Kardec fala em Viagem Espírita. Ele estimulava os pequenos grupos. Lembram? Quem leu a Viagem Espírita, ele dizia que o pequeno grupo estimula, né, o convívio, o debate, o diálogo. Né? A ênfase, na tua fala, né, Salomão, enfatizar o estudo, né? Mas dá para enfatizar o estudo sem agredir pessoas, sem agredir instituições, né? Porque tanto quanto não é bom perseguir, né, figuras tradicionais do espiritismo religioso, que não é uma atitude espírita lúcida, também não é atirar pedra na instituição oposta, né? Eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter. Enquanto nós ficarmos no debate das ideias, é tudo de bom. É tudo de bom. E eu acho que isso que está faltando às vezes. Dirce, assim, nesse quesito do Divaldo, aí, eu queria fazer um parênteses. Tá? Que é no momento que o Divaldo chega na linha do... Claro, eu também não assumo essa postura de atacar ele como pessoa, de usar a palavra de baixo calão, acho que isso é demais. Mas no momento que ele, na linha do tempo dele, ou lá na página da Mansão do Caminho, ele coloca lá coisas como, sei lá, homossexuais são aberrações, que ele falou há um tempo atrás. Ele abre espaço também para as pessoas responderem, alguns se ofenderem, enfim, aquele velho ditado, né? A gente colhe o que planta. Então, ou aquilo, o respeito tem que ser conquistado, então a pessoa quer respeito, ela tem que respeitar também.
Então, talvez ele também tenha que ter tido deveria ter tido um pouco de cuidado da forma de se expressar, né? Para não ofender o outro. Então, no momento que ele ofende, ele abre a porta também para ser ofendido. Então, tem algumas respostas que ele tem recebido que são nesse sentido, né? Eu queria fazer uma... Para responder... Posso falar? Não, só para responder para o Beto. Beto, eu acho que quando eu expresso um pensamento, eu estou sujeita, né, a ser... eu me revelo no meu pensamento. E eu mesmo me boicoto, né? Em determinados momentos, dependendo do que eu colocar. Esse exemplo que tu deste dos homossexuais, meu Deus do céu, é de alguém que não lê nada sobre o assunto, sobre o enfoque científico. Então, qualquer pessoa mediamente esclarecida vai ver que ou ele está saindo da casinha, né, porque já é de idade avançada, ou é uma pessoa que já não merece mais crédito, né? Porque a ciência está toda mostrando o caminho em outra direção, né? É que o pessoal corta o vídeo também, né? Tipo, nos grupos que tu olha, tu tem ali aquela parte, foi num congresso, acho que lá no Nordeste, não me lembro onde estava ele, acho que até estava o presidente da Fergs aqui junto, fizeram uma pergunta para ele, ele tem esse trecho, então corta aquele 1 minuto ali, coloca ele falando, né? Então já aparece nos grupos aqui a opinião do Divaldo. Aí fala, porque aberrações. Então, aí tu imagina o tipo de resposta que vai ter nos comentários. Não acredito. Aí pediu para levar, né, Beto? Aí não é fácil. O Donato queria trazer uma contribuição. Eu vou voltar ao título, né? Ciência e religião, né? Essa dicotomia. Uma coisa que eu tenho observado é que nós temos uma medida de tempo, ou talvez um sentimento do tempo, que não é, na maioria das vezes, o tempo em que a vida, que os fatos vêm acontecendo na história, né? Vocês vejam o seguinte, ó. 3º século antes de Cristo, o Aristarco de Samos já falava que o Sol era o centro, que a Terra girava em torno do Sol. E precisou passar 8 séculos para que eles tivessem inventado a luneta e o Galileu confirmar as teorias do Copérnico de que, de fato, o centro era o Sol. A Terra girava em torno do Sol. Então, quando eu vejo assim, eu costumo dizer assim, para mim, uma das maiores descobertas dos últimos séculos foi o que Kardec fez descobrindo o mundo dos espíritos. Agora, quanto tempo nós vamos levar para ter uma mínima noção do que é esse mundo dos espíritos? Eu não sei precisar hoje. Acho que vai levar bastante tempo. Por quê? Porque nós não temos, muitas vezes, ferramentas humanas e físicas para se desenvolver processos, procedimentos de investigação. E nós temos aí que vem muito aquela posição um pouco religiosa. Eu sempre tenho uma resposta para tudo que me perguntam. Parece que é um certo receio de dizer assim, olha, isso eu não sei, isso eu desconheço. A gente toda hora está diante de fenômenos que nós não temos resposta, nós estamos vendo o fenômeno. Sabemos que ele existe, sabemos de seus efeitos sobre a vida de muitas pessoas e outros efeitos físicos, mas não sabemos a resposta. E isso não faz com que a gente jogue isso no lixo e diga assim, isso aí é feitiçaria, coisa parecida. Não, nós não temos ainda uma maturidade, seja científica, seja intelectual, para desenvolver essas coisas, né? Nessa questão aí, ó, eu queria citar dois títulos. Eu já falei para vocês, que é um livro de um matemático inglês, John Lennox, que é PhD em Cambridge, é professor em Oxford. Por que a ciência não consegue enterrar Deus? O livro é muito bom porque ele abre um debate exatamente sobre as posições das pessoas, porque a gente fala assim, religião aqui, religião ali, mas tem vários entendimentos do que seja religião, né? Por incrível que pareça. Esse é um livro interessante de ler. Um outro que eu recomendo, ó, é uma tese de mestrado do Lucas Mascarenhas de Miranda.
Ele apresentou essa tese na Universidade de Campinas, no Instituto de Estudos da Linguagem. O título é A Relação Histórica entre Ciência e Religião. 2 pontos. Uma análise do letramento científico promovido por livros didáticos de ensino médio. A tese dele é muito boa porque ele estuda uma série de literaturas e vai mostrando o seguinte: muitas vezes as pessoas jogam entendimentos e compreensões que, quando você vai conferir ao longo da história e dos documentos existentes se é verdade ou não, não se configuram. As pessoas jogam as ideias como se fossem verdadeiras, né? Ele chega a citar o seguinte, e eu também acreditava nisso, né? Que o Giordano Bruno foi queimado porque disse que tinha outros mundos, e depois, agora, no século passado, coisa assim, veio à tona o processo do Giordano Bruno. E ele foi condenado por heresias religiosas. Não tem nada a ver com que ele disse que existia outros mundos. Não, foi por heresias religiosas. Ele não acreditava na virgindade de Maria, tinha uma série de divergências. Então, eu digo assim, ó, nós temos que fundamentar, de fato, o que nós, hoje, essa é uma posição que eu acho que nós temos que ter, para que qualquer pessoa confira, vá buscar as origens. E outro fato sempre que eu digo é o seguinte: cada vez que você mencionar alguma coisa, cite a fonte em que você pesquisou. Porque vocês imaginam o seguinte: se nós não ficar muito debatendo, como se diz, enxugar gelo, nós não saímos do lugar. Eu acho que nós temos que seguir, mesmo com as nossas ferramentas de hoje. E nós temos boas ferramentas. Porque, como diz o meu, para mim, o grande mote de tudo isso é a sobrevivência. Mas a sobrevivência, tu vai na Igreja Católica, também acredito, todo mundo acredita, mas a forma como Kardec trouxe essa realidade, e que eu não tenho dúvida que vai, mais cedo ou mais tarde, vamos conseguir avançar nessa informação e vamos informar cientificamente. Eu até aconselho que vejam o Vida Após a Morte, que o primeiro capítulo é todo ele na Universidade de Virgínia, sobre vida de pessoas que retornam, né? E vocês vão ver que se faz muita coisa no mundo investigando e mesmo reconhecendo que às vezes tu não tenha informações, não tenha equipamentos para verificar. Às vezes tu está fazendo uma investigação, percebe uma anomalia, mas não tem como investigar essa anomalia. Isso não nega a existência da anomalia e seus efeitos. E eu acho que de tudo isso, e é importante essa relação de nós acreditarmos na sobrevivência, porque isso tem um valor moral nessa existência. Porque nós temos que fazer essa correlação com o outro mundo. Nós temos que fazer uma avaliação em conjunto. Assim, eu não estou aqui simplesmente do berço ao túmulo e só isso. Não. Existe um contínuo. E esse contínuo tem que ver com o meu de hoje. E daqui a pouco eu vou partir e vou ter uma outra existência que é a minha, que o contínuo desta. E isso faz com que eu dê valor a essa existência. E não simplesmente contar tempo. Eu acho que essa discussão é importante porque essa tese de mestrado ele coloca o seguinte, que na verdade a maioria das pessoas não vê conflito entre ciência e religião. Dependendo de como que a pessoa investiga isso, né? Ok? Acho que ele está. Bom, olha, nós temos mais 2 perguntas aqui no chat, né? Tem da Vivian e da Aurora. A Vivian pergunta: a ciência acadêmica está mais próxima de admitir as manifestações, opiniões expressadas pelos espíritos? Eu tenho dúvidas que ela esteja próxima. Acho que é um tema que ainda está distante. Admitir a existência e a comunicabilidade dos espíritos. Ainda o que rege o paradigma científico é essa questão, do berço ao túmulo. Está delimitado. As emoções humanas, o conhecimento humano, está delimitado por esses 2 episódios aí, nascimento e morte. Tá? E existem essas manifestações de grupos que sim, são desconformes
com esse paradigma. É uma quebra de paradigma. Quebrar um paradigma é coisa muito difícil. É uma revolução. A quebra do paradigma só se dá através de revoluções. Tá? Então, mas, como dizia Kardec, né? Pela força das coisas se chegará a isso. Né? Então, esses grupos que trabalham com isso, eles estão investindo nisso. Vem cá, o fato existe. Existem crianças que se lembram de suas de outras vidas e o pesquisador vai lá e constata tudo aquilo que eles disseram. Existem pessoas que são tidas como mortas nas salas de cirurgia e, através da massagem cardíaca, retornam à vida e relatam episódios de encontros com pessoas que já morreram e descrevem aquilo com abundância de detalhes. Quer dizer, esses fatos têm de ser estudados pela ciência. Né? Essa força dessas coisas há de levar um dia, certamente, a essa quebra de paradigma. Eu gostaria de ouvir vocês também sobre isso. Milton, só complementando, essa questão da ciência admitir, né, a imortalidade, teria que ser uma quebra de paradigmas mesmo. Mas parece que está havendo uma espécie assim, de brecha no estudo que tem sido feito pelas universidades, ou pelo menos algumas disciplinas, sobre essa questão da espiritualidade e saúde, por exemplo. Né? Então, essa correlação já se começa a falar de espiritualidade, não exatamente da imortalidade do espírito, mas parece que isso abre há até espíritas que já lecionam na universidade cadeiras em que podem tocar nesses assuntos. Né? Eu vejo isso como uma espécie assim, de cunha, né, que começa a penetrar na universidade essa linguagem acerca do espírito. Agora... Tem outra pergunta. Mas eu gostaria de acrescentar alguma coisa aí. Esse conceito de espiritualidade também, ele está sofrendo também algumas conotações diferentes, algumas interpretações diferentes. Há pensadores, bons pensadores, que admitem esse aspecto de espiritualidade no ser humano, mas não admitem a sobrevivência do espírito após a morte. É o caso do Luc Ferry, né, que escreveu vários livros sobre espiritualidade, uma espiritualidade que ele chama de laica, né, que é essa disposição humana ao amor, à fraternidade, a mudanças sociais. Né? Ele interpreta isso como espiritualidade, como alguma coisa que está fora da composição meramente biológica do ser humano, né? É alguma coisa que extrapola o arcabouço biológico do ser humano. Mas ele não se arrisca a definir espiritualidade, e o Marcelo Gleiser também, né, defende muito, ele recebeu um grande prêmio, creio que há 2 anos atrás, é brasileiro que vive nos Estados Unidos, escreveu durante muito tempo para a Folha de São Paulo. O Marcelo Gleiser também defende essa dimensão espiritual humana, mas não chega a atribuir a essa espiritualidade essa transcendência. Ele diz assim, a vida humana é cercada de mistérios. Esses mistérios compõem a vida e cabe a nós também dar uma atenção a isso que ele chama de mistério. Nós espíritas dizemos, não, mistério não existe. Existe uma lei natural que rege tudo. Né? Aí é que está a espiritualidade defendida pelo espiritismo, nem sempre coincide com esses conceitos de espiritualidade de bons pensadores, humanistas, mas que não se arriscam a afirmar a sobrevivência do espírito após a morte. O Milton, o que tu está dizendo é verdade, eu já ouvi falar nisso. Mas também, se a gente olhar o universo de manifestações mediúnicas que nós temos, ele não te dá ali, muitas vezes, elementos de tu tentar fundamentar
a existência de um outro plano. Ou seja, diga assim, de histórias nós muito pouco conversamos. De seres históricos, olha, eu acho que Kardec foi um dos mais ricos em conviver com manifestações de espíritos que tinham uma história no passado e que vieram falar de novo. E que sabe, podiam falar de coisas do passado. Porque a maioria das manifestações mediúnicas que a gente tem são coisas relativas ao nosso dia a dia, ao nosso meio, e isso, na verdade, pode muito ficar, como tu dissesse, nessa transcendência do espírito em relação ao corpo físico, né? Bom, e a Aurora pergunta assim, qual seria o princípio contundente do espiritismo para dar à ciência, creio que seja, a sua comprovação? E qual seria o princípio? Eu me referi a isso, eu creio que Kardec achava que ele tinha resolvido essa questão com a mediunidade, né? Que a mediunidade era o grande instrumento de comprovação da sobrevivência do espírito após a morte. Mas hoje se analisa a espiritualidade com um viés assim, bem a mediunidade, né? Com critérios bem mais profundos do que aqueles utilizados por Kardec, né? Podem ser manifestações meramente naturais do ser humano, da própria individualidade humana, né? Necessariamente todos esses fenômenos que Kardec interpretou como mediúnicos, eventualmente poderão não ser mediúnicos, mas se inscreverem naquilo que nós chamamos de animismo, né? A psicologia, ela cresceu tanto nesse período, desvendou tantos mistérios da mente humana, ou pretendeu desvendar tantos mistérios da alma humana, que existem outras formas de interpretar isso que, numa visão mais direta, nós interpretaríamos como comprovação fenômenos que comprovam a imortalidade e a comunicabilidade dos espíritos. Quem mais pode acrescentar alguma coisa a respeito disso? Eu até esse dia eu estava refletindo sobre isso e digo assim, nós conhecemos tão pouco da mecânica do mundo dos espíritos que eu digo assim, hipoteticamente tu pode criar uma ideia, assim, o mundo dos espíritos, nós temos, eles lá, ou nós quando estivermos lá, vamos ter uma existência própria lá, com interesses lá, focada lá, e o excepcional são as comunicações entre os dois mundos. Porque, na verdade, por que tu pode fazer isso? Porque o que importa é o desenvolvimento espiritual, moral. E isso tu pode fazer aqui e pode fazer lá, sem necessariamente tu ter necessidade do intercâmbio. Essa é uma coisa que eu estou pensando em como refletir mais sobre isso. Digo, porque olha a quantidade de espíritos que desencarnam e que tu nunca mais, a rigor, recebe uma comunicação. E nem por isso eles dizem, eles pararam? Não, deve ter levado a sua vida, sabe? É como tu ser um ator, 40 anos tu interpretou 200 personagens, tu não está ligado a nenhum personagem, mas tu traz de cada um deles um pouquinho de aprendizado. Mas era isso. Eu estou preocupado que a Elizabeth ainda não falou, né? Eu acho que ela... pode ligar o microfone. Abrir o som. Tá. Não, eu queria, porque o Medran pegou e quase já no final ele usou a expressão Allan Kardec, fundador do Espiritismo. Então, na minha opinião, Kardec foi um codificador, porque ele recebeu a doutrina nas mãos, ele estudou, ele pesquisou, ele inclusive foi, como ele era integrante, né, daqueles cientistas ali, tentou com que o Livro dos Espíritos fosse aceito pelos grandes cientistas, mas eu não vejo ele como fundador. Inclusive, quando Medran, tu falou, eu vim procurar até aqui se eu estava sendo muito
rigorosa com essa palavra, mas o fundador aqui diz que é aquele que funda, constrói, mas ele tem que ter, é feito por ele, enquanto que o codificador, ele recebe. E, sei lá, eu já fui muito malhada quando várias vezes eu usei essa expressão, fundador do espiritismo. Então, eu queria que me desse uma resposta. Se discute muito. Se discute muito isso. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Um título não invalida o outro. Ele, para sistematizar a doutrina espírita, ele ouviu os espíritos, né? Não havia como... essa é a base dele, né? Escutar os espíritos, comunicar-se com os espíritos, e ele dizia que a doutrina era dos espíritos. Mas Kardec era um homem extraordinário, alguém, um pedagogo que se organizava e organizava o seu sistema de saber. Ele organizou um sistema de saber. Ele criou todo um sistema de saber. O Livro dos Espíritos, que é feito de perguntas e respostas, e que é a obra principal do Espiritismo, a sua obra principal, e bastaria ela para que o Espiritismo estivesse íntegro, é feito de perguntas e respostas. E as perguntas, muitas vezes, elas têm mais conteúdo do que as próprias respostas dos espíritos, às vezes até porque eles não querem responder, não está na hora ainda de saberem isso, mas ele estabeleceu as bases da doutrina. Né? Quando ele fala, por exemplo, questão 648, se não me engano, ele propõe as 10 leis morais, e ele propõe a lei de adoração, a lei de conservação, a lei de destruição, enfim, ele nomina todas essas leis e consulta os espíritos. O que vocês acham? E eles dizem, é uma excelente divisão, porque toca em todas as questões da vida. Então, ele, apesar de ser aceitável que ele tenha codificado uma doutrina que emanou de outras dimensões através do esforço dele, da sistematização dele, me parece que também ele fundou uma escola de pensamento nova, né? Eu posso chamar o Espiritismo de uma escola de pensamento, que não tem outra similar na filosofia, né? Porque parte da ideia da transcendência, parte da ideia da comunicabilidade dos espíritos, da sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos. Então, a mim me parece, eu até já fiz uma palestra a convite lá do Centro Espírita Allan Kardec, o ano passado. O título era exatamente esse, Kardec, fundador ou codificador? Essa palavra codificador, ninguém sabe de onde é que surgiu, parece que surgiu no Brasil. Você não encontra na literatura de Allan Kardec nos primórdios do movimento espírita, essa palavra codificador. Eu acho que parece que ela surgiu, ninguém sabe quem usou primeiro, mas tudo indica que ela foi usada, e atrás disso está aquela ideia, que não é aceitável, de que Kardec foi simplesmente um instrumento dos espíritos, né? Um porta-voz dos espíritos e nada mais. Secretário. Quando, na verdade, ele estruturou toda uma doutrina, criou, fundou uma escola de pensamento. Tem toda a coautoria, né, Medrano? Tem toda a coautoria nos comentários, os textos de Kardec. Então, é rebaixar e negar essa presença dele como coautor. Né? Eu prefiro, a minha preferência é chamá-lo de fundador, mas não rejeito esse título de codificador na medida em que ele sistematizou isso tudo a partir de ideias emanadas através das perguntas que ele fazia e que distribuía, e que, enfim, que reunia as perguntas formuladas aos espíritos. O Beto lembrou bem a questão das observações do Kardec no Livro dos Espíritos, né? Elas são muito ricas e tiram muitas dúvidas sobre a própria resposta dos espíritos. Nesse sentido, eu fecho com o Medran também. Né?
E eu só queria também colaborar aí naquela parte de que nas universidades já estão estudando espiritualidade. Nós temos aqui em Porto Alegre um curso de pós-graduação de Ciência e Espiritualidade, na Monteiro Lobato. Mas eu até tentei me inscrever, mas é mais para a área de saúde. É médicos, é enfermeiros, é psicólogos, teria que ser nessa área. E é um curso de pós-graduação. Né? Eles dificilmente vão à transcendência disso, a considerações sobre sobrevivência do espírito. Espiritualidade naquele sentido, assim, de que um pensamento bem direcionado ajuda na saúde, ajuda na cura de doenças. Isso todo mundo reconhece, né? Isso também é um aspecto da espiritualidade, mas não é exatamente aquela espiritualidade na qual o espiritismo se aprofunda. Né? Eu acho que já é uma admissão, né, Medrano? Já é uma admissão do extrasensorial, do extrafísico. Parece que está engatinhando ainda, mas já é um começo, acho que daquela quebra de paradigma que tu falou antes. Pessoal, do tempo de gravação, a gente pode continuar conversando depois, mas o tempo de gravação para o evento, a gente já está se aproximando do limite. Então, eu gostaria de pedir para o Medrano algumas considerações finais para a gravação do vídeo. Bom, eu fui pego meio de surpresa para essa atividade. Né? O Salomão passou a bola para mim, eu estava chegando da praia, tinha consulta médica, mas graças à colaboração muito rica de todo esse pequeno grupo, acho que fizemos boas reflexões acerca desse tema. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês e de receber esses aportes que cada um trouxe aí. Obrigado. Beto, deixa eu fazer um comercial, já anunciar a próxima reunião, né, que será dia, eu só não me lembro agora o dia, mas eu sei o tema qual vai ser a respeito de um assunto que foi também publicado no Opinião, a respeito do Congresso Espírita da CEPA, que foi realizado em Porto Alegre. Acho que é isso, exatamente, né? Exatamente, obrigado. É dia 27, Salomão. 27 daqui a 2 de janeiro. Daqui a 2 semanas. Então, esse dia eu vou ser o provocador, mas eu também quero ser provocado, como hoje aconteceu, né? Então, fiquem à vontade para perguntar, não só sobre o Congresso, mas também sobre a CEPA, sobre as suas atividades e o seu pensamento, que eu vou tentar, e o Milton, como está aqui presente também, nós vamos tentar destrinchar esse assunto. Obrigado. Dirce, gostaria de falar alguma coisa? Não. Falei com a moça aqui. Desculpe, Beto. Eu acho que foi muito bom o encontro, viu? Excelente. Muito bom, como sempre. Gostei muito. Donarson, vou te pedir um favor. Depois põe no grupo os nomes dos 2 livros que tu indicaste. Ok. Faz favor, tá? Certo. Obrigada. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Até o nosso próximo encontro, então, daqui a 2 semanas, nesse mesmo horário. Tá bom, Beto. Parabéns pela iniciativa, Beto. Tchau, tudo de bom. Tchau, gente. Tchau.